Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A pergunta de Deus a Adão e as impossibilidades existenciais. Se Deus nos faz uma pergunta, se Deus fez uma pergunta a Adão, existem algumas impossibilidades existenciais, ou seja, algumas coisas que é impossível nessa vida não responder, não acontecer. Nós vivemos num período em que as pessoas vivem crise profunda de identidade, crise profunda a dar respostas às suas crises existenciais, e dentro daquele momento, no jardim do Éden, quando foi quebrado toda a harmonia, toda a beleza, porque ali o pecado, a desobediência entrou. Naquele momento, essa pergunta, onde estás, coloca Adão num jogo de crise e de impossibilidades existenciais. A primeira dela é que é impossível ficar indiferente à voz de Deus. Quando Deus grita: Adão, onde estás? Adão responde: ouvi a tua voz no jardim. É impossível ficar indiferente à voz de Deus. O universo proclama a glória de Deus. A estrutura familiar proclama a glória de Deus. A consciência nos fala de Deus. Até o próprio movimento ateu só existe levando em conta a ideia de que Deus existe. Onde estás? A pergunta pela existência humana, a pergunta por localizar o ser humano nos seus conflitos, na realidade humana, tem como resposta de que Deus fala. Só negando o falar de Deus, a existência de Deus, a possibilidade de Deus, a intervenção de Deus na vida humana, só depois de uma negativa é que é possível pensar em outra atitude. Mas a primeira é ouvir a tua voz. Eu sei que o Senhor existe. Eu sei que Deus existe. Em todos os momentos, no conflito humano, na hora do perigo, da dor, na hora da dúvida, é Deus, é a voz de Deus que surge no coração humano. Determinada pessoa que acreditava seriamente que Deus não existia, ela se questionava no seguinte: que em momento de dor é muito complicado, é muito difícil pensar na possibilidade de sofrer sozinho. Deus não existia. Porque a possibilidade de saber que Deus existe, que Ele fala, que eu escuto, e eu falo e Ele escuta, é para qualquer pessoa, sem dúvida, conforto, saúde para a alma, direção de vida. Onde estás? Ouvir a tua voz no jardim. Você pode ouvir a voz de Deus, porque é impossível ficar indiferente à voz de Deus. Está na consciência, está na estrutura da família, está
no que você é. Tudo denuncia. Você foi criada por Deus, e só encontrará descanso e só deixar de ser inquieto quando Deus fizer morada no seu coração e na sua vida. A segunda impossibilidade: é impossível não confrontar nossa condição. Ouvi a tua voz, mas porque estava nu, é a condição. As pessoas ouvem a voz de Deus, sentem o reflexo de que Deus existe na sua consciência, no seu coração, na sua existência. Mas Adão diz: porque estava nu. Porque estava nu, não respondia à voz de Deus. Outras pessoas estão tão seriamente envolvidas com o pecado, tão seriamente envolvidas com o mundo, tão seriamente envolvidas com o existencialismo, com o aqui, com o agora, que essa condição dele ou dela impede de responder à voz de Deus. Mas mesmo assim é impossível não confrontar nossa condição. Você ouve a voz de Deus e não responde, mas tem um porquê, e você sabe por que não responde à voz de Deus. Você vai pregar para as pessoas e as pessoas sempre têm uma justificativa. É esse porquê, essa condição. E não tem como ouvir a voz de Deus e não confrontar a sua condição, ou seja, é revelado em que situação você está. Adão diz: eu ouvi a tua voz, não respondi, porque eu estava nu. Um certo jovem procurou Jesus, fez uma pergunta sobre vida eterna. Jesus esclareceu a condição e ele saiu triste porque era muito rico. E Jesus pediu para ele abandonar a sua riqueza e se tornar discípulo dele. Mas porque era muito rico, saiu triste. É impossível, ouvindo a voz de Deus, não ser confrontado com a nossa condição. O nosso porquê, que nos mantém alienado de Deus, sem uma resposta à voz que clama na nossa consciência, no nosso coração, nos pedindo uma resposta diante de Deus. A terceira impossibilidade: é impossível não sentir a realidade espiritual. Porque estava nu, tive medo. O sentimento mais imediato à realidade espiritual é o sentimento do medo, da reverência, do temor. Eu sei que Deus existe, eu finjo que Ele não existe. Eu finjo que eu posso viver sem Ele. Eu finjo que eu posso continuar do jeito que eu estou sem Ele. Porque eu tenho medo de pensar em Deus. Eu tenho medo de confrontar essa realidade chamada Deus. Porque se Ele existe, se Ele fala a minha pessoa, se eu tenho que dar uma resposta, ai de mim, porque Deus é Deus. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O medo, é impossível não sentir a realidade espiritual. Tive medo. No primeiro momento é o medo, mas o medo então se torna
um drama humano. A pessoa sem Cristo Jesus como Senhor e Salvador só sente medo. É a única expressão, é o único sentimento, na verdade, que uma pessoa sente diante da espiritualidade: medo. Não tem Jesus. Quando com Jesus, abole-se o medo e vivemos o amor de Deus. Por isso, com Jesus nós respondemos bem a Deus, porque a resposta não é tive medo, a resposta é eu recebo o teu amor e amo. Mas é impossível não sentir a realidade espiritual. Adão, onde estás? E Adão responde: eu ouvi a tua voz, Deus, mas eu estava nu, e por estar nu tive medo. E o medo produz um estado de apatia. O medo produz um estado de não prática. Em vez do medo produzir espiritualidade, o medo produzir uma condição de fé, o medo produz uma condição de não fé. Ouvi a voz, mas tive medo. E gera então a última impossibilidade. É impossível não reagir. E diz o texto que Adão disse: e me escondi. As pessoas reagem quando ouvem a voz de Deus. Mas de tudo isso, vocês podem perceber, é impossível ficar indiferente à voz de Deus. Foi ouvida a voz de Deus por muitos meios, mas poderosamente pela palavra de Deus. Quando se ouve a palavra de Deus, é impossível não confrontar a condição da pessoa. A pessoa se sente pecadora, a pessoa se sente fora da vontade de Deus, a pessoa se sente desqualificada. Estava nu. A nossa nudez é revelada. E essa questão de revelar nudez é porque as pessoas querem se achegar a Deus por mérito. Mas o nosso mérito é Jesus. É impossível não sentir a realidade espiritual. Uma vez sem mérito algum, porque a condição humana sem Deus não produz nada que agrade a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O sentimento espiritual imediato que é sentido é medo. E o medo produz uma reação. Eu me escondi. A pessoa vive se escondendo de Deus. Não pensa, não toma atitude, não quer saber, evita Deus. Porque pelo medo e em nome do medo se esconde. É preferível viver como se Deus não existisse. Eu tive medo, então me escondi. Já imaginou? Deus visitava constantemente Adão. Adão nasceu das mãos de Deus. Deus sentia muito bem quem era Deus, e chega um momento que era melhor viver no jardim como se Deus não existisse. Isso é se esconder. O que nos ensina então a pergunta de Deus a Adão e essas impossibilidades existenciais? Primeiro, não há como ficar indiferente à palavra de Deus. Ela não volta vazia. Ela vem ao meu coração e ao teu coração para nos transformar. Por isso, chega de indiferença. Ouvindo a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Segundo, é impossível não ser confrontado
em nossa condição. Quando eu escuto a palavra de Deus, é mostrado onde eu estou, quem eu sou, o que eu estou vivendo. E quando isso é mostrado, o que é revelado? É revelado que devemos nos converter, é revelado que devemos deixar o nosso mau caminho, é revelado que temos que viver a graça da lei do Senhor no nosso coração. Terceiro, ao medo que está no nosso coração de viver diante de Deus, a resposta que temos que dar é viver o amor de Deus que é oferecido através de Jesus. Porque o amor abole o medo, como diz João. Escuto a voz de Deus, reconheço a minha condição de pecador, mas ao mesmo tempo não me deixo viver numa fuga porque tenho medo de Deus. Nós temos Jesus Cristo, e Jesus morreu por nós, e aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, recebe no seu coração o amor de Deus que plenifica-nos como filhos de Deus. Não precisa mais ter medo, precisa receber este amor e viver na intensidade desse amor, de tal forma que buscar Deus, procurar Deus, viver Deus, ouvir a voz de Deus se torna algo maravilhoso, porque aquele que me busca me ama intensamente. E por último, é impossível não reagir, mas a reação daquele que encontrou Jesus como Senhor e Salvador e foi transformado por Ele não é de se esconder, é de se declarar crente na pessoa bendita de Jesus. Deixa a caverna e vem para a luz. É transformado por Deus. Adão se esconde, nós nos revelamos. Assumimos Jesus como Senhor e Salvador, confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, começamos a participar de um grupo, de um corpo, a igreja, que funciona para a glória de Deus. Nos revelamos para que a misericórdia de Deus nos assista. Não temos mais medo. Por isso, ouvindo a voz de Deus, nos prontificamos. A quem enviarei? Aí o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe com sua palavra. Que Deus nos abençoe de forma tão intensa, que quando for perguntado a você: onde estás? Você possa dizer: sim, Deus, eu ouvi a tua voz e atendi a sua voz. Eu não me encontro desprovido de algo. Eu tenho o que oferecer. Eu tenho Jesus. Não tenho medo, porque é abolido o medo no meu coração, porque eu sei que o Deus que me procura é amor e me ama de forma tão radical que deu seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E não me escondo, não me encaverno, mas me deixo ser revelado como Filho de Deus nessa vida, nesse mundo, para a sua glória e para o seu louvor. Baixe a sua cabeça e agradeça a Deus pela palavra dele. E diga assim: Deus, fala ao meu coração, venha ao meu encontro, ao meu jardim, ou ao meu deserto, ao meu
trabalho ou ao meu lar. E fala e não te cala. Sim, Deus. Seja assim conosco, para a tua glória e para o teu louvor. E assista a tua igreja, Deus, com a tua palavra. É impossível, Deus, não respondê-lo. É impossível não ser revelada a nossa condição. E é impossível não sentir algo e não tomar uma posição. Mas teus servos e tuas servas, nós somos chamados para ouvir a tua palavra, nos converter dos nossos maus caminhos, ter Jesus como Senhor e Salvador, viver o teu amor mais que se planifica através de Jesus em nós, e não se esconder, mas se revelar nesse mundo como aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Amém.